Agora, na Educativa FM Campina, Hora de Prosa. Hora de Prosa. Alô Campina, que nos escuta pelas ondas, pela rádio Educativa FM Campina 98,9, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. E alô mundo, mais uma vez aqui no Hora de Prosa, através da internet, no YouTube, a tecnologia nos unindo e unindo todo o mundo, as ondas do rádio chegando de forma homogênea e universal a todos os lugares do mundo. Este é mais um programa Hora de Prosa. Eu sou o Júlio César Rolim e eu convido você que está aí do outro lado, seja da internet, seja no seu rádio, a vir comigo para mais uma conversa, para mais uma prosa, para mais um bate-papo, como sempre, muito agradável. Quando se fala em influenciadores digitais, que assuntos nos vêm mais fáceis à mente? Talvez moda, culinária, humor, mundo fitness, cotidiano, arte. Mas se eu disser a vocês que nossa convidada de hoje ganhou espaço na internet falando sobre filosofia, seria a filosofia a busca pelo conhecimento tão amplo que seria capaz de interagir através de todos os veículos, meios e atingir a um público de todas as idades? Filosofia no cotidiano, no dia a dia. Como diz Raul Seixas, de braços e abraços num romance astral. É natural naturalizar o conhecimento. Sêneca disse que uma vida feliz é aquela que está em harmonia com a própria natureza. Neste Hora de Prosa, iremos tentar entender a complexidade do simples, ou a simplicidade do complexo. Filosofar, pensar ou apenas conversar. Ora, uma prosa. Nossa convidada é professora de filosofia, palestrante, poetisa, integrante da organização Nova Acrópole. Leitora desde criança, ela passeia de Platão ao Pequeno Príncipe. Carioca. Na verdade, carioca é pouco para ela. Na verdade, hoje ela é cidadã do mundo. Poderia falar muito mais coisas sobre o que teremos nesta conversa. Mas, para não me alongar, definirei com uma frase que é de nossa convidada. O que há para calar, o que há para ser dito, o que há, enfim, de fugaz e ilusório ou de autêntico e infinito. Bem-vinda, professora Lúcia Helena Galvão. Muito obrigada, Júlio César. Uma satisfação estar contigo e com o público de Campina Grande. A professora Lúcia Helena, professora de filosofia da Nova Acrópole, e a gente vai começar bem com a pergunta que não quer calar, já que a gente está se dispondo a falar hoje de filosofia. Professora, o que é filosofia? Filosofia, o nome significa amor à sabedoria. Philos, mais sofos ou sofia. É aquele que é amante ou amigo da sabedoria. Ou seja, aquele que percebe na prática que lhe falta um sentido de vida maior, que falta entender o que a natureza espera de um ser humano, e falta saber o que ele veio fazer no mundo, e busca essas respostas. Através de todas as experiências da vida, através de todos os aprendizados, ele busca essas respostas e necessita delas para viver melhor, para estar completo, para estar feliz. Quando ele descobre qual é o seu sentido como ser humano, ele descobre como é o seu sentido como pai, como cidadão, como profissional, ou seja, ele se encontra no mundo a partir do momento que ele entende o que ele é, quem ele é como ser humano. E a filosofia o ajuda nisso, nasceu para isso, para desenvolver a arte de viver humanamente bem. E a gente está unindo a filosofia aqui com essa tecnologia. Eu estou em Campina Grande, a senhora está em Brasília, não é isso? Isso, exatamente. Muito bem, nós estamos, eu em Campina Grande, a senhora em Brasília, a gente está falando agora para o mundo todo. Olha que maravilha que a tecnologia pode nos fazer. A gente sempre tem essa ideia de que a filosofia é algo meio antigo,
né? A gente remete à Grécia, remete à Índia, remete a antiguidades e tal, mas a senhora usa a modernidade para filosofar, né? E nós estamos aqui via internet e via YouTube. Como é que é usar a internet e transcrever ou trazer a filosofia clássica para os mundos, para os tempos atuais e usando os veículos tecnológicos atuais? É bastante interessante. Nesse sentido, a tecnologia se justifica como algo muito positivo para o ser humano. É essa a capacidade que nós temos de usá-la para transmitir conteúdos bons, positivos, que contribuam para o crescimento humano. Então, eu tenho 35 anos de Nova Acrópole dando aulas de filosofia. Nesse período de 15 anos que eu falo para a internet, eu pude multiplicar, não sei por que fator exponencial, a quantidade de pessoas que eu atinjo, porque a internet nos dá essa possibilidade. Ela é um veículo neutro que pode se tornar positivo ou negativo conforme a vontade daquele que a utiliza. Nesse sentido, eu acho que para o uso da filosofia, a internet tem feito muito bem a muitas pessoas. Maravilha. A senhora falou que a senhora está há 35 anos trabalhando com filosofia lá na Nova Acrópole. Eu já citei a Nova Acrópole na nossa abertura, mas para a gente contextualizar o nosso ouvinte, o que é a Nova Acrópole? Bem, imagine você, a Nova Acrópole é uma instituição internacional que hoje existe em mais de 50 países. Se você tiver a oportunidade de entrar no www.acropolis.org, Acrópolis, IS no final.org, você vai ver a nossa presença no mundo inteiro, em mais de 50 países. Aqui no Brasil, estamos em mais de 100 escolas pelo Brasil afora. Nascemos em 1957 com um objetivo: trazer a filosofia de volta para os dias atuais, da maneira como ela era no período clássico. O que significa isso? Na Grécia clássica, que se considera como o berço da filosofia ocidental, a filosofia, toda ela, foi feita como uma arte de viver humanamente bem. Se você pegar um livro dessa época, eles são sempre manuais do bom viver, ou seja, do viver correto, baseado em valores, em virtudes, na busca da sabedoria. Então, a filosofia nasceu muito prática. Ela era utilizada para auxiliar as pessoas para saberem como se vive de maneira mais humana, usando os valores humanos, como se encontra o caminho correto para corresponder àquilo que a natureza espera de nós como seres humanos. E assim encontra a felicidade, a realização, a paz que nos é própria. Passou um determinado tempo, e aí nós tivemos uma Idade Média no meio do caminho, onde a filosofia teve que praticamente se recolher dentro da teologia, porque senão não poderia se manifestar. E depois, quando ela volta a se manifestar, ela volta já na Idade Moderna, contemporânea, um pouco distante da prática. Não digo que ela não tenha sua utilidade, mas ela já não é mais tão prática e tão vivencial. A filosofia moderna e contemporânea, ela é muito conceitual, dado para discutir conceitos, categorias, e muito pouco aplicável à vida humana. Você não pode pegar um preceito da filosofia contemporânea e dar um conselho a um amigo com ele, dificilmente pode fazê-lo, porque são coisas muito intelectualizadas e distantes da vida prática. Então, a Nova Acrópole nasceu com o objetivo de aplicar nos dias atuais, na realidade atual, uma filosofia como se fazia na Grécia clássica e depois em Roma, uma filosofia aplicada à vida, que nos ajude a desempenharmos melhor os nossos papéis na vida, como já falamos, como pai de família, como profissional, como cidadão. Nós possamos encontrar o nosso lugar e a filosofia nos ajuda a encontrar a felicidade que nos corresponde como seres humanos no mundo. É essa a intenção básica que Nova Acrópole tem através do seu curso de filosofia à maneira clássica, que nós damos no mundo inteiro, inclusive em Campina Grande também. Chamo todos para que conheçam a nossa unidade em Campina Grande. Seria uma filosofia para todos, professor? Sim. É uma coisa muito interessante, eu tenho um canal no YouTube, o canal da Nova Acrópole no YouTube, que nós temos lá mais de 1000 palestras. Eu adoro colecionar comentários que as pessoas fazem. Um dia desses, uma pessoa me escreveu dizendo: olha, eu sou faxineiro, trabalho num prédio fazendo faxina e adoro suas palestras.
Uma outra pessoa me escreveu: olha, eu sou diarista, faço tais e tais coisas e adoro as suas palestras. Quando eu recebo isso, para mim é uma glória. Significa que eu consegui traduzir a máxima simplicidade sem perder a essência e tornar esses ensinamentos úteis para o ser humano em geral, porque é exatamente esse o objetivo. O centro é a mensagem e não a minha personalidade. Eu não quero me projetar como intelectual, como alguém que saiba muito ou fale difícil. Eu quero que a mensagem seja transformadora na vida das pessoas. Essa é a tônica de Nova Acrópole que fazemos todos nós como professores. Então, tem uma abrangência muito grande, quebrando esses estereótipos de que filosofia é apenas para profissionais da carreira acadêmica de filosofia, mostrando que todo ser humano tem dentro de si esse espírito filosófico de busca da sabedoria, de busca da verdade, e necessita disso também, em todos os níveis. Eu vou aproveitar essa última frase da senhora para fazer uma provocação. Longe, como a senhora falou, de que apenas alguns podem fazer uso da filosofia. Todo mundo pode ser filósofo? Na verdade, a filosofia existe como potencial dentro de todo ser humano. Agora, depende de cada um escolher o momento para exercê-la. Tem um determinado momento que as pessoas estão muito acomodadas com uma mentalidade de buscar apenas uma sobrevivência confortável e prazerosa, não querem nada além disso. Nesse momento, a filosofia não tem por que despertar dentro do ser humano. A filosofia desperta quando o ser humano começa a olhar para tudo isso e dizer: isso é pouco, eu não posso viver só para isso. Eu não posso viver só para sobreviver confortavelmente, tendo prazeres. Eu preciso fazer diferença no mundo. Eu preciso somar algum valor ao mundo. Eu preciso crescer. Eu preciso sair daqui maior do que eu era quando eu cheguei. Ou seja, eu preciso ser fator de soma. Quando desperta essa sede dentro do ser humano, ele começa a despertar para a inquietude, para a busca da sabedoria. E isso é filosofia. Não podemos obrigar uma pessoa a se tornar um filósofo. Mas também não podemos calar a voz daquele que já despertou e já se tornou. E há muitas pessoas que estão com essa inquietude, porque senão ninguém me ouviria, ninguém teria interesse naquilo que eu tenho para dizer, que nós temos para dizer pelo mundo afora em Nova Acrópole. E muita gente tem se interessado. Eu gostei muito do que a senhora falou em relação... eu coleciono comentários. Eu gostei dessa frase. Eu também coleciono frases de pessoas. Então eu coleciono comentários, é uma frase interessante. Eu particularmente, eu tenho um hobby, eu coleciono guardanapos. Em alguns momentos eu reúno amigos e a gente assina. Eu costumo dizer que eu coleciono momentos. E a senhora dizer assim que eu coleciono comentários é algo bem interessante, porque, na minha opinião, faz com que haja realmente esse feedback e essa troca, talvez, que a filosofia precise. Enquanto professora, aprender com a pessoa que está a quilômetros de distância e faz um comentário. Há esse aprendizado do professor com um aluno? Com certeza, com certeza. Os alunos, eu considero que dentro de uma sala de aula presencial, por exemplo, quando os alunos começam a fazer perguntas, é que a aula começa para valer. Ou seja, quando ele desperta a nossa imaginação, quando ele transforma a aula numa coisa viva, num diálogo, onde ele começa a provocar os meus limites para que eu vá adiante. E eu sou o que sou graças a muitos alunos que passaram por mim dentro de sala de aula. A internet tem essa limitação de que eu não posso ver o outro lado, mas eu recebo muitas coisas por escrito. Através do YouTube, através do meu Instagram, eu recebo muitas coisas por escrito, que vão me mostrando quais as necessidades de melhora, quais as coisas que eu posso aperfeiçoar e o que está sendo bem compreendido, o que está cumprindo o seu propósito. Isso, para mim, é precioso. Não teria como trabalhar se não fosse assim. Como é que a filosofia entra na sua vida? Olha, como eu falava ainda há pouco, eu não sei dizer como ela sai, porque na minha vida ela entra a partir do momento que eu desperto. Cada detalhe, o fato de amanhecer um novo dia, o fato de olhar pela janela e a natureza ser sempre um espetáculo, o fato da vida estar investindo em mim mais uma vez, o fato de eu ter tantas coisas, tantas possibilidades pela frente que me permitem talvez beneficiar outras pessoas, talvez beneficiar a minha própria consciência, a aventura que é tentar levar um pouco de bondade ao mundo ao longo de um dia. Ou seja, todos os dias a filosofia orienta.
o que eu vou fazer e como vou fazer. Se não fosse isso, eu viveria em vão. Eu costumo dizer, quando se fala sobre a tecnologia, que a gente poderia imaginar duas coisas. Primeiro, uma bicicleta. Uma pessoa que tem uma bicicleta e sabe aonde quer chegar. Ele vai pedalando, a bicicleta pode ser que quebre a corrente, ele vai lá e remenda, conserta, e vai pedalando e um dia ele chegará onde ele quer. Agora, o outro tem um Mustang, só que ele não sabe aonde ele quer chegar. E com seu Mustang ele fica dando voltas em volta do quarteirão. Essa é a diferença entre uma pessoa que tem um objetivo, tem uma meta, tem um propósito na vida e aquela que não tem. Pode ter muitos meios maravilhosos, mas se não tem fins, não chegará a lugar nenhum. E um filósofo é uma pessoa que tem fins, tem um propósito, sabe onde ele quer chegar. E isso faz com que todos os dias a gente tenha oportunidade de aprender um pouco, de crescer um pouco, de amadurecer um pouco mais, para que no dia seguinte a gente possa entrar novamente no palco da vida mais aparelhado para dar respostas humanas às circunstâncias que se apresentam. A senhora tem uma palestra de várias, tem mais de 1000 palestras no YouTube, mas a senhora tem uma palestra que a senhora fala exatamente da importância de ter um propósito na vida. E a gente pode mensurar a importância de propósitos, ou o que importa é ter realmente um propósito, seja ele qual for? Seja ele qual for, não é bem o caso, porque o propósito humano é o ideal humano. Como eu falei para você que, por exemplo, as pedras evoluem e pode ter como meta a organização molecular de um diamante. Os vegetais evoluem e podem ter como meta a organização de uma dicotiledônea. Os animais evoluem e talvez tenham como meta um mamífero adiantado. Cada ser, cada um na sua escala, é como se fosse uma pirâmide. Começa por faces muito diferentes, mas no ápice se unem num objetivo só. E o ápice, o grande propósito do ser humano é ser humano plenamente, ou seja, com o máximo de valores, virtudes e sabedoria que um ser humano possa ter. Você pode ter meios diferentes. Você pode chegar lá, até lá como engenheiro, outro como carpinteiro, a outra como mãe, seja lá o que for. Mas lá no ápice, à medida que a gente se eleva, vamos nos aproximando e lá no ápice chegamos a uma mesma coisa, que é o ideal humano. É a sabedoria, é a prática de valores constante, a prática de virtudes constantes. É o homem justo, fraterno, amoroso, íntegro, gentil, ou seja, o ápice daquilo que se pode conquistar como ser humano. Esse é o ideal humano. O que nós podemos mudar são os meios para chegar lá, mas os fins para a humanidade são os mesmos, para toda a humanidade. Não há como haver fins diferentes. O propósito do ser humano é ser plenamente humano, conforme a natureza espera de nós. A senhora falou do espetáculo da natureza, da contemplação, e aí eu vou fazer uma outra provocação. Nessa vida, é necessário saber ouvir o silêncio? Na verdade, nessa vida é preciso aprender a ouvir, ver, sentir o silêncio, o som, tudo que está à nossa volta. A vida é inteiramente simbólica e ela sempre está querendo nos dizer alguma coisa. Existe uma tradição tibetana que diz que se a gente não tivesse mais nada a aprender, se nós não tivéssemos mais condições de aprender nada, a vida acabaria nesse momento. Porque a vida é pedagógica, só tem sentido viver, existe possibilidade de aprendizado. Então, quando você olha, sei lá, uma tempestade pela janela e vê as árvores se mexendo violentamente, vai perceber que a natureza é bela até quando destrói. Ou seja, aquelas árvores sacudindo com o vento são belíssimas. No entanto, quando você desvia o olhar para um prédio de apartamentos, você percebe que o homem às vezes consegue fazer o feio até quando constrói. Ou seja, o espírito na natureza que sabe ser bela em todas as suas etapas. E o ser humano que às vezes não atinge essa harmonia, essa beleza. E aí tem um questionamento, né? Quando você olha para a janela e percebe isso, você tem um questionamento. Por que não conseguimos ser belos em tudo aquilo que a gente faz, como a natureza consegue? Isso é um questionamento filosófico muito interessante a partir de você olhar pela janela numa chuva, a partir de você olhar o comportamento da água, a partir de você olhar o comportamento dos animais, cada detalhezinho da vida, uma flor que desabrochou no teu jardim, tem ensinamentos para todos os lados. No silêncio, nos sons, naquilo que é grande, naquilo que é um detalhe, um pequeno inseto que pousou na tua mão, daí você pode tirar um ensinamento
se reflete, se faz relações, se tem uma visão simbólica. A vida é toda ela pedagógica e está o tempo todo nos querendo ensinar alguma coisa. E a gente precisa saber capturar isso, né? Capturar esses momentos e assimilar, decodificar também. Talvez a gente não esteja preparado para isso. Desenvolver um ânimo de aprendiz. Um dos grandes problemas do ser humano é achar que já sabe tudo, e aí se fecha para todos os aprendizados. Se nós temos esse ânimo de aprendiz, de estar sempre querendo expandir a consciência, entender melhor a vida, estamos observando cada detalhe e aprendendo com tudo à nossa volta. Tem uma frase. Isso é uma possibilidade. Sim. Tem uma frase da senhora, eu vou repetir aqui, vou pedir para a senhora falar sobre ela. Qualquer coisa que te faça crescer vai te gerar resistência. Como é isso, professora Luciana? Olha, quando nós estamos aquilo que popularmente se chama de zona de conforto, é um pouco lugar comum, né? Mas é uma expressão que se usa. Quando estamos nessa zona de conforto, fazer coisas que não nos desafiam em nada são fáceis. É muito fácil se você está se divertindo com uma coisa e se divertir com outra. É muito fácil se você domina bem uma tarefa e fazer outra equivalente. Agora, quando se trata de conquistar algo novo, eu tenho que enfrentar dificuldades. Isso é um processo natural na vida. É como o teu filho que você manda para o colégio para que ele aprenda matemática, português, mas para poder provar que ele aprendeu, ele tem que fazer provas. Senão ele não passa de ano. A vida também dá as suas provas para a gente provar que tem condições de adquirir aquele conhecimento, para a gente provar que tem condições de acessar aquele próximo degrau na nossa evolução humana. Então, a resistência são as provas que a vida dá para te permitir crescer. Eu passo por uma dificuldade, tenho autocontrole, me mantenho bem, me mantenho lúcida, ajudo todas as pessoas que estão ali junto comigo. Bom, eu passei por essa prova. A partir daí, eu tenho um outro patamar de consciência e uma possibilidade maior de resposta à vida. A nossa pedagogia é uma cópia da pedagogia da natureza. Nós damos provas, a natureza também. E a resistência é exatamente essas provas que a natureza dá para mostrar para nós mesmos se estamos ou não dignos de pisar no próximo degrau. Ou seja, se somos dignos de crescer como seres humanos. Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Eu sou o Júlio César Rolim, este é o programa Hora de Prosa. Nós estamos conversando com a professora Lúcia Helena Galvão. Professora, voltando ao assunto da internet, a senhora faz sucesso na internet falando de filosofia, como nós já falamos no início, que é um assunto muitas vezes tido como sério, ou como falamos lá no começo, que era aquela coisa mais clássica, que talvez até antipática, dependendo do viés em que você faça. Só que o seu modo de falar de filosofia tem agradado a todos os públicos, a jovens inclusive. Como é que a senhora atribui o segredo do seu sucesso de filosofar na internet? Existe um critério que nós utilizamos na nossa formação de professores em Nova Acrópole, que é: se você entendeu bem um conceito, você é capaz de apresentá-lo para qualquer público. Se você pegou o conteúdo, você embala conforme o gosto do freguês, entende? Então, se eu entendo muito bem o que é filosofia, eu sou capaz de explicá-la para uma criança, eu sou capaz de explicá-la para uma pessoa idosa, de qualquer nível cultural. Se eu só conheço uma embalagem, é porque eu não domino o conteúdo. Então, quem conhece um pouco melhor e quem vive a filosofia é capaz de embalá-lo conforme a possibilidade de recepção do freguês que está do outro lado. Freguês, entre aspas, né? Aquele que está recebendo esse ensinamento. Quanto mais profundamente você conhece algo, melhor você tem capacidade de vesti-lo de diversas formas, sem adulterar o seu conteúdo. Então, não é diferente falar com uma linguagem altamente intelectualizada, com palavras difíceis, ou falar com uma linguagem simples. Quando eu falo com uma linguagem simples, o foco se torna a mensagem. Quando eu falo com uma linguagem muito rebuscada, o foco se torna a minha personalidade. Para que as pessoas me admirem, para que achem que eu sou um intelectual, o foco do ensinamento deve ser sempre a mensagem. Portanto, como existe uma frase que se atribui a Leonardo, embora não seja realmente dele,
que diz que a simplicidade é o maior requinte. Gosto dessa frase, seja lá de quem for. A simplicidade é o maior requinte. A capacidade de chegar à essência das coisas com a mínima resistência, com o mínimo obstáculo, para que isso realmente possa ser útil na vida das pessoas. Esse é o intuito, essa é a finalidade. A internet, ela deu voz a muitas pessoas, né? E ela está cheia de pessoas, hoje em dia principalmente, que se atrevem a dizer às vezes que são especialistas em determinados assuntos e não falam com propriedade. A senhora fala com propriedade nos seus assuntos, e eu gostaria de saber o seguinte: como fugir, como é que o público foge dessas pessoas que estão na internet, que usam sobretudo as redes sociais para disseminar ideias que eles não têm o devido conhecimento para falar sobre, a devida não tem, como é que eu vou dizer, não tem competência, vamos dizer assim, para falar sobre. A gente vê que na internet tem muito isso. Como é que a senhora faz para fugir desse mundo, e como é que o público consegue fugir disso? Como é que o público vai conseguir discernir uma coisa de outra? Olha, existe uma frase bíblica que diz: pelas vossas obras vos conhecerei. O que essa pessoa diz, aplicado à sua vida, te torna uma pessoa melhor? Te torna uma pessoa mais bondosa, mais fraterna, mais gentil, mais paciente? Se sim, é provável que essa pessoa saiba o que está dizendo. Se não, é provável que não saiba. Se nós não aplicamos aquilo que ele propõe, ele ou ela, não temos como saber se ele tem ou não o domínio do que fala. Como um médico, ele te passa um medicamento. Se ao utilizar você tem com isso um aumento da tua saúde, da tua resistência, certamente esse é um bom médico. Se ao utilizar você tem um péssimo resultado, tudo bem, tem algumas variáveis, pode ser um problema do medicamento em relação a você, mas se ao trocar o medicamento isso continua acontecendo, talvez esse médico não tenha tanto domínio assim da sua ciência. Tá? Então não há uma forma de você saber, senão verificando na vida se aquilo que está sendo dito tem ou não tem aplicabilidade. Quando eu vivo isso, isso me facilita a vida? Quando eu vivo isso, isso me torna melhor? Porque senão teremos simplesmente um palpite pela simpatia ou antipatia das pessoas. E olha que essas pessoas treinam muito para serem simpáticas. Existe aí todo um treinamento midiático para fazer com que essas pessoas sejam simpáticas e agradáveis. Se você for julgar só por isso, está perdido, porque elas são muito bem treinadas para isso. Você vai ter que ver a consistência ou não das coisas que ela diz na vida. Não há outra forma. Eu vou voltar um pouco no tema que a senhora falou. A senhora falou que na Idade Média a filosofia ficou um pouco ali acanhada ou foi absolvida pela teologia, né? E embora a filosofia tenha sido tão grande antigamente, depois ela foi meio absorvida pela teologia, depois ela volta. Como é que a senhora vê, ou como é que a senhora encara a mistura entre religião e filosofia? Eu acho que, na verdade, filosofia ela não está misturada com absolutamente nenhuma das áreas do conhecimento humano e, ao mesmo tempo, é fundamental para todas. Nós costumamos dizer que existe na humanidade, nas civilizações, uma pirâmide civilizatória composta de 4 faces, que são a religião, a ciência, a arte, a ciência, a arte e a política. Perdão, já ia me esquecendo da 4ª. Essas 4 faces são fundamentais numa civilização, não tem jeito. Você tem que administrar a vida em comum, que é a política, você precisa embelezar a vida, que é a arte, você precisa pesquisar como funciona o universo, que é a ciência, você precisa tentar religar-se a Deus, que é a religião. Então, essas 4 coisas são fundamentais. Agora, nem tudo que recebe o nome ciência, ou religião, ou arte, ou política, é realmente ciência, religião, arte ou política. Hoje existe muita, digamos assim, mistificação, muita coisa que usa o nome, mas não corresponde a esse nome. Portanto, o ser humano vai ter que fazer escolhas dentre tudo que se apresenta como sendo verdadeira arte, verdadeira ciência, verdadeira política, verdadeira religião, o que realmente é e o que não é. Nesse momento de fazer as escolhas entra a filosofia. A filosofia desenvolve discernimento,
capacidade de lidar com as coisas necessárias da vida com um critério claro, sabendo discernir o que é positivo, o que é negativo, porque o filósofo tem um sentido de vida. Ele quer sair daqui maior do que ele entrou, ele quer fazer diferença no mundo, ele quer chegar ao ápice da pirâmide, a bondade. Portanto, o que me leva na direção da bondade é bom, o que me leva na direção contrária é mal. Ele tem uma referência porque ele sabe onde ele quer chegar. Portanto, a filosofia ajuda a ter discernimento e fazer escolhas e separar, como se diz popularmente, o joio do trigo, aquilo que é daquilo que não é, de tal maneira que a gente possa construir uma pirâmide civilizatória sólida, com coisas verdadeiras. E o filósofo tem essa capacidade de discernimento. É treinado para isso, prepara-se para isso, desenvolve isso dentro de si próprio. A senhora falou aqui dos 4 pilares, né? Religião, política, arte, ciência. E a gente está falando de filosofia, que a senhora falou que permeia, interpassa e liga tudo isso. Mas desses 4 pontos eu vou falar um outro ponto que a senhora também faz parte dele, que é a arte. O nosso programa Hora de Prosa, ele tem esse viés, a gente sempre tenta colocar algo artístico dentro da entrevista. E a senhora é poetisa. Até onde a filosofia interfere na sua escrita artística? Ou ajuda, ou auxilia, ou a senhora separa? A professora de filosofia Lúcia Helena, a poetisa Lúcia Helena estão separadas, elas estão juntas? Como é que é isso? Na verdade, eu não separo. A minha percepção sobre a arte é o seguinte: ela é composta de 2 elementos, que é forma e conteúdo. Ela tem uma forma bela, que é capaz de vencer a resistência daquele que a recebe, do ouvinte, daquele que presencia, ou seja, a forma é bela e o conteúdo é consistente, ela tem alguma coisa a dizer. Se a arte é simplesmente bela, é como se ela fosse um envelope vazio, sem mensagem. E, evidentemente, a mensagem que eu transmito através da minha poesia é uma mensagem filosófica. Eu escrevo a respeito de valores, de reflexões filosóficas e escrevo utilizando uma linguagem, uma forma poética, da melhor maneira que eu posso, porque, na verdade, sou uma amadora, não sou uma poetisa profissional, mas da melhor maneira que posso procuro dar uma forma bela a conteúdos que são reflexões filosóficas, sem sombra de dúvidas. A partir dessas poesias nasceram as chamadas letras de músicas, que algumas pessoas já musicaram poesias minhas, né? Mas o conteúdo é totalmente filosófico, de todas elas. No caso das músicas, porque a senhora tem composições musicais, mas são poesias que foram musicadas, é isso? Exatamente. Uma pela Zizi Posse, outra pela Flávia Venceslau, que é uma belíssima compositora e cantora paraibana, você deve conhecê-la, e outro um conjunto chamado Música do Interior. Eles tomaram poesias minhas e fizeram melodias belíssimas. E vale muito a pena conhecer. Aqueles que quiserem, Prudência, de Zizi Posse, Votos, de Flávia Venceslau, e Poema Matuto, do grupo Música do Interior. Eu vou pedir para a senhora repetir os títulos das músicas para o nosso público ouvinte poder captar, por gentileza. O conjunto Música do Interior, o nome da música é Matuto. Zizi Posse, o nome da música é Prudência. E a Flávia Venceslau, o nome da música é Votos. Foram 3 músicas feitas em cima de poemas meus. Perfeito. Mas a senhora também escreveu para teatro, né? Sim, eu tenho 3 roteiros para teatro, 2 já em cartaz e 1 para ser lançado esse ano, agora no mês de abril. Mas se aventura nos palcos? Eu sou escritora, né? Roteirista. Já temos a Helena Blavatsky, a Voz do Silêncio, que já se apresentou pelo Brasil afora, continua caminhando pelo Brasil afora, e o Profeta, inspirado no livro de Cariúcho de Branco, que já estão os 2 andando por aí. E vem uma terceira que se chama Ânima, que é alma, né? E também virá em breve falando sobre grandes mulheres da história. Muito bom. Sobre grandes mulheres da história? Isso. Necessariamente filósofos, não? Não. Mulheres de várias áreas. Muito bem, professora. Qual a importância do ensino de filosofia nas escolas?
Olha, se é uma filosofia prática, voltada para a vida, ela é importante em todos os aspectos. Nós, em Nova Acrópole, ensinamos filosofia para crianças a partir de 4 anos de idade, filhos de alunos da escola, né? Esse projeto, que é o Projeto Merlin, ensina as crianças ecologia, respeito à natureza, respeito aos animais, respeito aos coleguinhas, um comportamento mais gentil, mais educado, mais paciência, ser menos egoísta, de tal maneira que isso faz uma diferença na adolescência fora do comum. Nós temos um curso de filosofia adaptado para crianças e para adolescentes também, que é o programa Janus. E isso vai acompanhando a criança na adolescência até a idade adulta, transmitindo valores fora do comum. A filosofia, ela é muito boa para transmitir valores, muito adequada. É a ferramenta para isso. Ela trabalha com a ética, ela trabalha com a bondade, o conceito, a ideia do bem. Ou seja, ela trabalha muito bem com esses valores humanos e é ótima para transmitir isso. Muito bem, voltando à questão artística, a senhora tem três roteiros de teatro, 2 dos quais já em cartaz, um brevemente, 3 músicas e poesias, várias poesias. Qual a importância tem 8 da... livros publicados. Oi? 8 livros publicados, já tem. 8 livros publicados, mas inclusive alguns aqui a gente está com os títulos, né? A senhora tem Canções para Despertar Sofia, Sonhos Trilhando o Tempo, Instantes de um Tempo Interior, inclusive belos títulos. Eu adoro título. Eu acho que título é uma coisa que faz a gente se apaixonar, seja por um livro, por uma música. Eu adoro títulos, por uma poesia. O Aroma de Lótus, enfim. A lógica e a inteligência da vida, a senhora tem vários títulos. Mas qual a importância da arte para o estudo da filosofia no nosso cotidiano? A arte é fundamental porque ela é capaz de romper com as resistências racionais. Nós muitas vezes estamos tão acomodados que criamos uma verdadeira muralha mental contra um ensinamento que vai quebrar o meu conforto, contra um ensinamento que tem o potencial de mudar a minha vida. Quando nós entalamos esse ensinamento em beleza, através de um poema, de uma melodia, de um texto, de uma peça teatral, ele é capaz de penetrar nessas frestas sem encarar de frente a resistência da pessoa, penetrar e atingir a alma daquele que ouve. A arte tem uma capacidade de atingir a alma das pessoas fora do comum, sem bater contra essas resistências mentais, que às vezes um simples ensinamento não é capaz de transpor. Ou seja, quando você envolve algo em beleza, ele tem uma possibilidade de encantar as pessoas e driblar todos os impedimentos para que esse conhecimento chegue ao coração de cada um. Perfeito. A senhora tem uma palestra chamada Você Sabe Pensar Diferente? E Sim. O que é pensar diferente, professora Lúcia? Pensar diferente é não obrigatoriamente ter que compartilhar do pensamento que toda a sociedade tem. Nós somos, 200 milhões de brasileiros. Deveríamos ter 200 milhões de identidades diferenciadas aí. Nenhum ser humano é igual ao outro. Existe um filósofo estoico antigo, que é Marco Aurélio, imperador romano, ele dizia que a morte de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós tem um recado a dar ao mundo, que é ímpar e irrepetível, não é igual ao de ninguém. Temos uma identidade ímpar e irrepetível. Quando nós abrimos mão de nós mesmos para clonarmos o que todo mundo pensa, o que todo mundo faz, perdemos a nossa identidade. E com isso perdemos a nossa realização, perdemos a nossa felicidade, porque a nossa felicidade consiste em fazer aquilo que viemos fazer no mundo, dar o nosso recado, entregar a nossa contribuição ao mundo, que só nós podemos entregar. Então, essa massificação, essa chamada normose que nós vivemos hoje em dia, que é pensar segundo uma das opções que a sociedade aceita, mata a individualidade. Ao matar a individualidade, mata também a realização e a felicidade. Fazendo uma paráfrase também com outras frases suas e a deixa dessa palestra que a senhora ministra, eu vou perguntar o seguinte: pensar por si próprio incomoda? Com certeza. Porque existe... É como se você imaginasse quando você era pequeno e você foi um dia à escola e fez a sua prova e saiu bem.
Quando você sai da sala de aula, seus coleguinhas queriam bater em você, porque todo mundo tirou 0, e se toda a turma tirasse 0, a culpa era do professor. Mas como você tirou nota, expõe todo mundo, e prova que era possível tirar nota se as pessoas se esforçassem. Então todo mundo briga com você porque você saiu da massa. E quando você sai da massa, você expõe todo mundo que ficou lá. Então, existe um escritor chamado Steven Pressfield que ele diz que existe um acordo tácito para permanecermos todos no mesmo lodaçal juntos. Quando um reage, é tomado como um traidor. Se você começa a pensar por si próprio, começa a ter ideias mais sensatas, mais lógicas, você vai se destacando da massa. Isso incomoda. As pessoas começam a pensar, bom, então eu também poderia me destacar. Essa pessoa mostra que eu estou acomodado. Eu também poderia ter a minha própria visão de mundo. Você vê que os homens que fizeram história tinham a sua visão de mundo, sem querer atropelar ninguém, sem querer impor para ninguém, mas tinham a sua visão de mundo. Dizem que o Mahatma Gandhi, quando as pessoas tentavam influenciá-lo, ele ia para casa e passava uma noite, colocava uma noite sobre aquelas ideias, para que ele refletisse e visse o que ele achava daquilo. E no dia seguinte chegava com uma opinião totalmente diferente da de todas as pessoas que tinham tentado influenciá-lo. Uma visão própria dele, que sempre surpreendia. Esses homens são sempre muito especiais na história, que sabem comparar as ideias com seus princípios, com seus valores, com a sua experiência de vida e chegarem a conclusões próprias, originais, realmente suas. É só aí que a gente realmente está vivendo, porque no resto do tempo a gente está clonando a vida coletiva, a vida alheia. Só aí a gente começa realmente a trilhar a nossa própria trajetória original, realmente nossa. Seria um início de liberdade, então? Um início de vida. Existe uma historinha, se você me permite contar, que diz que havia um homem que gostava muito de viajar, e todas as cidades que ele ia, ele gostava de conhecer os cemitérios, sabe-se lá por quê. Um dia ele chegou numa cidade, conheceu um cemitério, e ele viu que nas lápides havia escrito 1 hora, 3 horas, 30 minutos, 12 horas. Ele achou aquilo muito estranho. E foi perguntar para um ancião que vivia na cidade o que era aquilo, por que tinha aquelas coisas escritas nas lápides. E esse ancião respondeu o seguinte, que naquela cidade eles faziam diferente. Eles não colocavam nas lápides quanto tempo a pessoa tinha sobrevivido, mas quanto tempo ela tinha vivido de verdade, com ideias próprias, com sentimentos próprios, com uma vida própria, escolhida e construída por ele. Eles só colocavam nas lápides o tempo de vida real. Isso é a vida real. Senão nós estamos sendo só levados pela correnteza. Não existe nada de nosso na nossa vida. Isso é triste, a vida tem muito a nos oferecer. E nós temos o nosso recado a oferecer para a vida, que não podemos deixar de dá-lo, senão vivemos em vão. Isso me faz fazer a pergunta que todos os filósofos um dia já responderam ou não. E aí eu vou fazer para a senhora. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é levar os seres à sua maior plenitude. No caso, os seres humanos, a maior plenitude enquanto seres humanos. Cada coisa, cada ser, a vida procura puxá-lo para cima, levá-lo em direção à sua plenitude. No caso, o sentido da vida humana é ser um ser humano pleno, ou seja, aquela pessoa que você pode imaginar que age 100% do tempo através da justiça, da fraternidade, da bondade, da integridade. Dá para a gente imaginar um ser assim, né? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso ápice. Uma pessoa sábia, madura, sem egoísmo, que sempre considera o bem do outro antes dos seus proveitos pessoais. Um ser desse tipo é a nossa referência de direção, é o nosso ideal. Então, o sentido da vida humana é nos levar a virtudes, valores e sabedoria, plenitude da condição humana. Para cada ser, o sentido da vida é a sua plenitude. Para o ser humano, é a plenitude humana, valores, virtudes e sabedoria. Tem uma música dos seus conterrâneos cariocas, a banda Los Hermanos, chamada O Vencedor. E tem um verso que ele diz assim, eles cantam, né? É uma composição de Marcelo Camelo, salvo engano, e diz: olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. É necessário que a gente viva todos os momentos, do riso ao choro, da vitória à derrota, ou a gente precisa sempre e apenas vencer?
verdade, viver todos esses momentos é uma forma de vitória também. Nós vivemos com dignidade, com a maior dignidade possível. Ou seja, no momento de dor, pensar em todos que estão sofrendo e não apenas em mim mesmo, tentar minimizar o sofrimento dessas pessoas que estão à minha volta. No momento de crise, tentar ajudar aqueles que estão em situação pior do que a minha. Ou seja, passar por todos os momentos sem abrir mão de mim mesmo. Entrar nos problemas de um tamanho e sair do outro lado maior do que eu entrei, porque usei os problemas para crescer. Me comportei de maneira humana. Ou seja, passar por tudo aquilo que é necessário passar na vida, mas passar com dignidade, sem abrir mão de si próprio. Isso é viver. Logicamente, não existe um sucesso onde você só tenha coisas agradáveis. E nem acredito que isso nem seria bom para o ser humano. Porque se tudo está muito agradável, ele não anda, ele não caminha, ele não cresce. De vez em quando precisamos das dificuldades para crescermos. E crescer é o sentido da vida. E não prosperar sobre os demais. Eu vi em uma palestra sua, a senhora citando o mito do herói. Ou a jornada do herói, né? Há essa variação de terminologia. E muito da ficção se baseia na jornada do herói, no mito do herói, né? Muita coisa, sobretudo no cinema, se baseia no mito do herói para conseguir contar uma história. A gente consegue... o que seria, na verdade, o mito, jornada do herói? E como é que a gente consegue utilizar essa metáfora da jornada do herói e como a ficção utiliza a jornada do herói na nossa vida prática e cotidiana? Sim, a jornada do herói, que também é conhecida como monomito, que é uma sequência de etapas na vida do herói que foi estabelecida por um escritor chamado Joseph Campbell, que tem uma obra muito bonita a esse respeito, O Herói de Mil Faces. Da obra dele fala sobre isso. Fala da existência de um ser comum que, num determinado momento, recebe um chamado para enfrentar uma prova grandiosa. E ele, a princípio, teme, mas, num determinado momento, ele acaba por aceitar isso. Enfrenta essa prova grandiosa, encontra uma pessoa que vai ser seu mestre, seu orientador, que vai acompanhá-lo durante toda essa provação. Enfrenta essa prova, passa por todos os sofrimentos, todas as dores, mas continua lutando até ser vitorioso. E quando ele é vitorioso, volta para o ponto de partida para compartilhar as suas vitórias com a humanidade. Esse é um ciclo que tem tudo a ver com a vida de todos os heróis míticos de várias civilizações, tem a ver com a história dos grandes mestres de sabedoria na filosofia oriental, que eles chamam de avatares. É sempre a mesma ideia. Vem ao mundo, enfrenta grandes provas, é vitorioso sobre elas e volta, então, ao seu ponto de origem e divide, compartilha com toda a humanidade o ganho que ele teve. O que a gente poderia viver disso? Imaginar que a minha vitória sobre todos os meus obstáculos pessoais vai me tornar capaz de facilitar a vida de muita gente que também vai passar por aí. Eu venço não apenas por mim, eu venço pela minha família, eu venço pelos meus filhos, eu venço pelos meus vizinhos, amigos, pela comunidade, pela humanidade é que eu venço esse problema. Porque ao vencê-lo eu abro caminho para que outros atrás de mim enfrentem e vençam com mais facilidade. Eu compartilho a minha experiência de ter crescido, de ter superado uma dificuldade. Eu compartilhar essa experiência facilita a vida de quem vem atrás. E todos têm esse ânimo. A vida da humanidade vai se tornando cada vez mais fácil, o sofrimento cada vez menor. Ou seja, toda vez que enfrentamos um problema, deveríamos exigir de nós mesmos que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei, que eu amadureça com esse problema, que eu cresça, porque eu quero compartilhar o que eu aprendi quando chegar do outro lado. Essa é basicamente a ideia do paralelo entre esse monomito e a vida prática. Que eu saia do outro lado maior do que entrei. Mais uma frase para a gente deixar aqui gravada, registrada nos nossos anais do programa Hora de Prosa. Nós somos a Educativa FM, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Nós estamos conversando com a professora de filosofia Lúcia Helena Galvão. Eu vou fazer uma pergunta, professora, que é tema de várias palestras suas. Você já escreveu em livros sobre isso. É claro que a gente não vai conseguir discorrer sobre esse programa, neste programa sobre isso. A gente teria que passar um programa todo ou mais de um apenas sobre esse tema. Mas eu vou fazer a pergunta de forma sintética.
Quais são as 7 leis que regem o universo? Bom, não dá exatamente para a gente falar das 7 leis aqui, porque, como você falou, seria uma palestra. Mas eu posso explicar o que são essas leis, para que servem. As máximas herméticas, ou 7 leis do Kybalion, diz-se que é uma herança de um povo, que é o Egito, e nós sabemos que, classicamente, o Egito é considerado como um povo que detinha muita sabedoria, e que deixaram para eles fizeram uma síntese de quais são as principais leis que regem a manifestação, ou seja, o universo como um todo, e que funcionam, a princípio, desde o macro até o micro. Funcionam desde um ninho de galáxias até um grão de areia. E essas leis, o homem compreendendo essas leis, tendo consciência delas, ele poderia andar a favor da natureza, com muito menos sofrimento, e teria muito mais possibilidade de avançar na sua jornada de expansão de consciência. Então, o Egito acreditava que é possível entender, extrair da observação do universo as suas 7 grandes leis e aplicar essas leis à nossa vida. Eu tenho essa palestra lá no YouTube da Nova Acrópole, tenho de 2 formas, tenho ela sintetizada e tem uma palestra para cada lei, né? Tem uma série sobre o Kybalion. Aqueles que têm interesse, eu recomendo que procurem lá no YouTube o canal da Nova Acrópole, basta digitar Nova Acrópole e procure essa palestra do Kybalion. Lá eu explico a aplicação prática na nossa vida de cada uma das 7 leis. Aliás, eu acho isso tão aplicável e tão, assim, produtivo, que eu escrevi, inclusive, um livro, que é o Kybalion para crianças. Kybalion, a viagem da vida, ensinando as leis do Kybalion o Kybalion para crianças. 2022 esse livro, né? É para crianças esse livro? É, para crianças. Kybalion, a viagem da vida, é um Kybalion decodificado para uma historinha infantil. Eu acho que até mesmo no universo das crianças, elas são capazes de entender essas leis, elas são simples, e são capazes de ir alinhando a sua vidinha com elas, né? Aprendendo, formando caráter através dessas leis. Então, vale a pena conhecer. Interessante que a senhora coloca o Kybalion nessa questão das 7 leis, a senhora coloca um livro para crianças. E às vezes a gente tem um certo preconceito de dizer, não, esse tema é para crianças, esse tema é para adultos, esse tema é para adolescentes. Na verdade, talvez seja a forma de tratar o tema? Sim, a maneira como você embala, como eu te falava ainda há pouco. Se você tem um conteúdo, você embala conforme o gosto do freguês. A embalagem muda. Então, se você entende essas 7 leis egípcias, você pode embalá-las de maneira que qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer perfil, possa entendê-las melhor. E é exatamente o que eu procuro fazer nesse livro. E parece que dá certo, as crianças gostam bastante da historinha. Uma historinha de um menino que conversa com o próprio Hermes. E o Hermes vai explicando para ele as leis. É bem interessante. Professor, o que é consciência? Consciência. Bom, dá um pouquinho de trabalho para explicar. Dizem as tradições orientais, sobretudo, mas as tradições filosóficas em geral têm alguma coisa disso. Que todos nós somos, dentro de nós existe uma célula, uma essência divina, como se nós fôssemos um pedacinho de Deus, uma essência, uma célula divina. E que essa célula veio ao mundo e foi embalada por uma série de corpos, um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental. Mas essa célula precisa experimentar, tomar consciência de como são esses mundos. O mundo físico, o mundo emocional, o mundo mental. Então, a consciência é como se fosse o olho dessa nossa essência. Ela vai percebendo como é a vida no mundo físico, como é a vida no mundo emocional, como é a vida no mundo mental, e mandando lá para essa célulazinha que está na nossa essência. Como se você imaginar o que está sobre o mar e manda uma câmera submarina para ir filmar lá no fundo do oceano. Essa câmera vai pegando várias imagens, várias informações e vai mandando para o computador que está lá dentro desse navio. É mais ou menos isso. Essa câmera é o olho do marinheiro que está lá dentro desse navio. Nós podemos dizer que a consciência é o olho da nossa essência, do nosso ser, do nosso eu espiritual, como você preferir chamar. Ela vai captando informações e mandando para cima. Vai recolhendo impressões do mundo e mandando para cima. Por isso, nós estamos conscientes quando estamos a serviço desse nosso eu superior. Quando estamos a serviço de outra coisa, em geral, estamos com um nível de consciência muito superficial, que rapidamente perdemos, que rapidamente esquecemos. Se você parar para pensar quais são as coisas da tua vida que você realmente lembra,
você vai ver que você poderia narrar com todos os detalhes que você lembra a sua vida em 7, 8 horas. Foram apenas aqueles que foram significativos para o teu eu espiritual. É só isso que a memória guarda, aquilo que você viveu conscientemente, que foram significativos para o teu crescimento como ser humano. O resto a gente joga fora. Por quê? A gente estava semi-consciente ou inconsciente, apenas sobrevivendo, exercendo os instintos, exercendo o nosso egoísmo. Semi-consciente, não estava com o nosso eu presente. A consciência é o olho do ser, nós poderíamos dizer assim. Tomando por base mais um dos seus vídeos, a gente está fazendo aqui um resumo, uma sinopse de algumas coisas que a senhora tem falado na internet. Eu vou provocar. Como acrescentar leveza aos nossos dias? Acrescentar leveza aos nossos dias, um dos conselhos fundamentais que eu dou é, quando você vive uma situação, aprender com ela e esquecer o preço que você pagou por esse aprendizado. Digamos que uma pessoa vem e me trata mal. E eu, com esse fato da pessoa ter me tratado mal, eu entendo que eu tenho que lidar com o ser humano de uma certa maneira, que o ser humano é instável, que eu tenho que ter certos cuidados, porque eu também sou assim. Eu aprendo isso, assimilo esse aprendizado e esqueço que a pessoa me tratou mal. O grande problema é eu sair arrastando mágoas e rancores pela vida fora. É como se você chegasse para uma pessoa e dissesse: nossa, você tem uma qualidade tão boa, como é que você aprendeu isso? Ela: você não sabe o que eu sofri, senta aqui que eu vou te contar. Aí vem com todo aquele rosário de lamúrias te dizendo tudo que ela sofreu para aprender aquilo. Ou seja, ela pagou caro demais. Chegar um determinado momento, ela não vai aguentar caminhar arrastando esse fardo. É como se você tomasse o suco de laranja e saísse arrastando as cascas pela vida fora. Eu assimilo o que a experiência tem a me oferecer, o que ela me faz crescer, e esqueço o preço que paguei por ela. Porque senão daqui a pouco você está arrastando o mundo atrás de você, de mágoas, de rancores, de coisas mal resolvidas, e isso, em determinado momento, pesa tanto que não te deixa avançar mais. Ou seja, a capacidade de aprender com a vida e esquecer das amarguras da vida, não arrastar esse fardo de tristeza, de rancores, de seja lá o que for, de mágoas, de coisas mal resolvidas, é um elemento fundamental para a leveza. Um dos. Um dos elementos fundamentais para a leveza. E como é que a gente fica preparado para a vida? Como a gente fica preparado para a vida? Vivendo, logicamente, né? Vivendo com a maior consciência possível e tendo uma meta. Eu quero aprender da vida para chegar a ser o ser humano que eu sonho ser. Colocar a sua imaginação lá no último dia da sua vida e imaginar que tipo de ser humano eu quero ser aí. O que eu quero ter construído dentro de mim? O que eu quero ter aportado ao mundo? O que eu quero ter aportado às pessoas que participaram da minha vida? E cada dia da sua vida, agora, você trabalhar na direção de construir esse ser humano que você quer ser. Como na construção de uma casa. O arquiteto desenha a planta e o mestre de obras todos os dias vai olhar para a planta, que é a casa pronta, para saber o que fazer hoje. Ou seja, eu sei o ser humano que eu quero chegar a ser. Todos os dias eu vou trabalhar caminhando nessa direção. E assim a vida se torna produtiva, assim nós temos crescimento, assim podemos lançar luz sobre a vida dos demais e lançar um pouco de luz sobre o mundo. Esse é o nosso propósito como seres humanos. Muito bem. Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Eu sou o Júlio César Rolim, nós estamos conversando com a professora Lúcia Helena Galvão. Professora, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, para o encerramento da nossa Hora de Prosa, ou do nosso Hora de Prosa. O tempo sempre passa rápido quando a gente está numa conversa agradável. Professora, eu vou deixar para você fazer a sua mensagem final para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores que estão aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela presença, professora. Muito obrigada, Júlio César. Para você de Campina Grande, eu não poderia te dizer algo melhor do que essas discussões todas você tem muito perto de você. Faça uma visita a Nova Acrópole na sua cidade. Nova Acrópole, em Campina Grande, fica na rua Coronel Salvino Figueiredo, 131, no centro. Se você quiser saber informações, DDD 84, telefone 98873-1080. Repetindo, 98873-1080. Rua Coronel Salvino Figueiredo, 131, Centro.
Eu espero que vocês possam estar lá conosco, possam participar das nossas palestras, dos nossos diálogos, do nosso curso de filosofia, que é apenas uma vez por semana e que te dá uma oportunidade de ver o mundo de uma maneira totalmente diferenciada. Eu agradeço muito a oportunidade e um grande abraço a todos que estiveram conosco. Feito o convite, professora, muito obrigado pela presença. Nós somos a Educativa FM, uma emissora pública, como a gente está dizendo, do Instituto Federal da Paraíba. Foi um grande prazer, uma grande honra conversar com a senhora. A senhora já morou aqui na Paraíba, né? Como eu disse, é uma cidadã do mundo, carioca de nascimento, mas é um pouco paraibana também. Muito obrigado, esperamos tê-la novamente aqui virtualmente, ou quem sabe, vindo a Campina Grande, presencialmente, aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado. Eu sou o Júlio César Rolim. Esse é o programa Hora de Prosa, com produção de Clébio Melo, transmissão pelo YouTube de Alan Leonardo Félix, transmissão pela rádio de JP Araújo, assistência de produção Maria Eduarda Batista e Marília Duarte. Muito obrigado, público ouvinte, muito obrigado, público do YouTube, muito obrigado, professora Lúcia Helena Galvão. Público, até a semana que vem. Você ouviu na Educativa FM Campina, Hora de Prosa.